Paz e bem. Nessa primeira palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, nós teremos a alegria de escutar Frei Clodovis Boff, servita brasileiro de fama internacional, que nos falará de Maria na cultura humana. Na segunda parte da sua palestra, ele nos ajudará a compreender a importância de Maria para a arte. Aproveitem. Saúdo Dom Taveira, que ainda não cumprimentei pessoalmente, mas vai agora meu cumprimento com os seus vícios auxiliares, sacerdotes, religiosos, seminaristas, os meus coordenadores que estão promovendo esse encontro muito oportuno, como enfatizou Dom Taveira, porque temos vísceras marianas muito sensíveis no Brasil, povo muito devoto, piedoso. Temos a imagem de Nossa Senhora que acabou de chegar. Eu particularmente fiquei até comovido, porque realmente ela concentra, né, uma piedade tão sentida pelo povo, a ponto de reunir mais de 2 milhões de pessoas, não é brincadeira. Então, um povo realmente muito mariano, porém precisa ser também mariológico, né? Em cima de vísceras marianas, um coração mariano, também uma cabeça que reflita, né? Para que a nossa fé seja uma fé lúcida, esclarecida, né? E também mais evangelizadora, e também mais fecunda em frutos, né? Éticos, sociais, etc. Então é muito oportuno esse simpósio mariológico para poder favorecer também a piedade popular, aprofundá-la, purificá-la, fortalecê-la, né? Então o meu tema é a grandeza teológico-cultural de Maria. Então, queridos ouvintes, queridas ouvintes, a grandeza de Maria, evidentemente, só Deus conhece. E aquilo que Ele deu para revelar a nós, né? E nós sabemos pela revelação que ela é mãe de Deus, mãe do Messias, mãe do Senhor. Aí está a grandeza dela. É a primeira, depois do único, disse um poeta, Peggy, cristão convertido. Mas também a grandeza dela está no coração do povo. E isso só Deus pode medir. Que força que o povo arranca, né, dessa imagem, dessa figura, dessa pessoa viva. Que coragem que ela infunde, né? Diante dos dramas da vida, famílias destroçadas, filhos desencaminhados na droga, etc. E lá a mãe que faz a sua novena, puxa o seu terço, etc. Né? A grandeza está ali. Nós captamos apenas o que aparece por fora, né? E eu agora quero, assim, identificar os efeitos dessa grandeza sobrenatural e espiritual de Maria, que a gente capta visualmente, né? Eu não precisava nem ser muito teólogo para fazer essa explanação, mas talvez um sociólogo ou até um jornalista, né? Então eu quero refletir um pouco sobre as projeções, né? As verberações, os efeitos visíveis, culturais, né? Dessa grandeza de Maria, né? Na nossa sociedade e na nossa história. Então eu quero desenvolver sobretudo 2 pontos, né? Bem simples. Então, a grandeza de Maria no cotidiano da nossa cultura, isso é, no mundo da vida. E depois a grandeza de Maria na alta cultura, né? Sobretudo no mundo da arte. Meus queridos ouvintes, eu não vou aqui dizer muita novidade, apenas recolher o que a gente vivencia, o que a gente testemunha e do qual a gente às vezes não se dá muito conta, né? E apenas vou fazer algumas indicações, alguns toques, porque é impossível aqui aprofundar o tema, eu tenho apenas 1 hora, né, de exposição. Então, primeiro, a grandeza de Maria no cotidiano, na cultura do dia a dia, né? O chamado
mundo da vida, né? Mas antes ainda de entrar nesses dois tópicos, eu quero dar uns testemunhos de grandes escritores, né, sobre a grandeza de Maria. Tem um polemista católico do século XIX, pouco conhecido, que escreveu 2 grandes volumes. Eu tive acesso agora em Roma, com um dos meus estudos, né, pesquisas mariológicas, quando era professor em Roma, agora deixei, fiquei 20 anos professor, anos alternados, né? Auguste Nicolas se chama, Auguste Nicolas, né? Escreveu um livro, A Virgem Maria no Plano Divino da História. Então lá ele diz o seguinte: o culto à Virgem Maria é, depois da cruz de Cristo, o meio mais poderoso de regeneração do mundo usado pelo cristianismo. E isso bate com o que disse um grande sociólogo americano, Greeley. Disse assim: Maria é no Ocidente o símbolo cultural mais poderoso e mais popular dos últimos 2000 anos. E é verdade. Um grande teólogo, um dos maiores teólogos do século XIX, beatificado, aliás, pelo Papa Ratzinger, né? Cabeça imensa, aliás, não só uma grande cabeça, mas uma grande santidade, né? Rosmini, Antônio Rosmini, disse o seguinte: Maria é um milagre da história. 2 pontos. Enquanto o tempo espalha sobretudo esquecimento, cancelando impérios e as memórias mais pomposas, com a obscura Virgenzinha de Nazaré, o tempo fez o contrário. Foi engrandecendo cada vez mais sua figura aos olhos do mundo. É como a amada que dia a dia vai revelando novas e ocultas belezas aos olhos do seu amado. E é isso que está acontecendo. Maria nunca foi mais cultuada que nos últimos 2 séculos. Quero dar mais 2 testemunhos importantes aqui. Um pensador, pedagogo, protestante, Friedrich Wilhelm Foster, falecido em 1966, declara o seguinte: porque a Virgo Imaculata foi para a cultura humana, supera de longe tudo o que fez a técnica moderna, em termos vivenciais, em termos de sentido de vida. E por fim, o último testemunho, o maior filósofo espanhol, que foi sempre reitor magnífico da Universidade de Salamanca, inclusive que foi exilado pelo ditador Franco nas Ilhas Canárias, ele disse o seguinte, faleceu em 36, Miguel de Unamuno. No seu diário íntimo, ele diz o seguinte: cheguei ao ateísmo intelectual, mas agora vejo que sempre conservei uma oculta fé na Virgem Maria. E continua: passam impérios, teorias, doutrinas, glórias, mundos, e permanece em inteira calma a eterna virgindade, a eterna maternidade, o mistério da pureza e o mistério da virgindade simbolizados em Maria. Um ateu faz. Talvez nem nós que somos cristãos e até devotos de Nossa Senhora do Círio não temos essa sensibilidade de captar o que representa para a cultura humana, né, essa figura tão importante. Então venho agora ao cotidiano, né, a presença dela no dia a dia. Vou dar 10 sinais claros, nítidos, que evidenciam essa importância da figura de Maria na vida do povo, essa impregnação mariana da nossa cultura popular. Primeiro sinal, muito claro, muito simples, né? Até hoje, o nome dado às meninas mais comum é Maria, ou diretamente, ou com variações, né? Miriam, Mary, o composto Maria das Dores, Maria do Rosário, Piedade, Fátima, Conceição, Imaculada, Penha, etc., né?
ordem para homens. Tem José Maria, João Maria, Antônio Maria. Nós temos o grande orador brasileiro, Júlio Maria, se chamava Júlio César. Ah, que César, esqueça, quando se converteu, Maria. Otto Maria Carpo, que foi um grande literato, escreveu História da Literatura Mundial, que é uma obra única, inclusive, na literatura mundial, 4 volumes, republicada recentemente. Também ele, quando se converteu, Otto Maria Carpo. Maria. E eu, que sou frade, servo de Maria, nós trazemos todos nós, depois do nosso nome primeiro, Maria, Frei Clodovis, Maria, Loff, está aqui nesse livro. Tem que botar o N aí. Os dominicanos, botam antes, né? Maria Yves Congar, Maria Dominique Chenil, assim vai, grandes teólogos, em devoção Nossa Senhora. Né? Então, realmente, é um nome muito difundido. Segundo sinal bem claro, a linguagem. Em forma de interjeição, né? Virgem Maria, Maria Santíssima, minha Nossa Senhora, Nossa Mãe. Ixi, no Nordeste, né? Ixi. Tanto que o Macaco Simão disse assim: o senhor Dória quer ser presidente do Brasil, precisa aprender a dizer ixi para ganhar o pessoal do Nordeste. Se não conseguir ixi, não vai ganhar voto. Os políticos são danados para aprender essas coisas, né? Também nas saudações, né? Vá com Deus e Nossa Senhora. Hoje os carismáticos dizem paz de Jesus e amor de Maria. Os marianos antigamente, até hoje, salve Maria. Até hoje, quando me telefonam, falam assim, interjeições. Quer dizer, penetrou na linguagem. Até crente fala assim, né? Vixe. Terceiro sinal muito simples, nome de lugares, chama topônimos, né? Nome de cidades, de serra, de ilha, né? Aliás, a primeira ilha que encontrou Colombo, o seu caminho aqui para o Ocidente, foi Salvador, São Salvador. Claro, Cristo primeiro, mas a segunda, Concepción. Nossa Senhora, não podia não ser assim, né? Era um bom teólogo, nosso querido Colombo. Sempre que ia experimentar uma caneta, naquele tempo era caneta tinteiro, né? Escrevia Jesus Maria, sempre. Então, Jesus Maria, Circo Nobis envia. Jesus Maria nos acompanha na nossa navegação. De fato, foi bem sucedido. Nós temos 3 capitais latino-americanas que trazem o nome de Maria. Buenos Aires, Nuestra Senhora de los Buenos Aires, que era patrono dos navegantes, dos marujos, de Buenos Aires, para vir lá adorar para cá, a gente esquece. La Paz, Nuestra Senhora de La Paz. Assunção, Nuestra Senhora de la Assunção, Paraguai. Que a gente acaba perdendo primeiro o nome mariano e ficando só com o final, né? Aí depois tem outro, Serra da Piedade, lá em Minas Gerais, certo? Nossa Senhora da Piedade, que é a patrona, aliás, do estado de Minas Gerais. Também estabelecimentos comerciais, públicos, escolas, hospital, Nossa Senhora das Graças, mercado, Nossa Senhora de Fátima, escola, Sagrado Coração de Maria, de Nossa Senhora Auxiliadora, está cheio. A gente não se dá conta, mas a paisagem mesmo urbana, né, é cheia de referências marianas. Né? Um quarto sinal, né, dessa presença difusa de Maria, símbolos marianos, né? Quadros de Maria nas casas, né? Sagrado Coração de Maria, Nossa Senhora com o Menino, Santinho, medalhas que a pessoa carrega, né? De Nossa Senhora, o rosário nos carros, o rosário mesmo, então, a representação, né? Uma colega minha fez uma tese de doutorado sobre as pequenas imagens que se vê na cidade de Roma nas ruas, nos ângulos de rua. Às vezes com uma lâmpada ali, iluminada, uma vela. E foi uma tese bem interessante. Um quinto sinal, as devoções. Ave Maria, quanta reza de Ave Maria. O rosário, meu Deus, o rosário é um instrumento de piedade mais popular que tem a catolicidade, né? E faz uns 600, 700 anos, né?
que está sendo rezado, e ultimamente mais ainda, e foi muito encarecido, inclusive, pelo magistério, né? João Paulo II dizia: a minha oração preferida. Acabei de ler agora o diário da alma de João 23, né? Rosário inteiro, todo dia. Rosário inteiro, todo dia. Era uma devoção dele particular. Mesmo que tivesse morto de cansado, não deixava de rezar seu rosário. Que coisa, né? Faz santo o rosário. E depois é uma oração mântrica, repetitiva, né? Que realmente acalma até psicologicamente a pessoa, descansa até a pessoa, né? Realmente prepara para um bom sono. Deixe de tomar sonífero, reza o texto. Mas tantas outras orações, né? Salve Rainha, que o povo gosta muito, etc, né? Depois lembrai-vos, ó Puríssima Virgem, a vossa proteção, recorremos, Mãe de Deus, que acabamos de rezar, que aliás o Concílio Vaticano II até refere, né? A oração de pedido mais antiga que a Igreja conhece, é antes do Concílio de Éfeso, né? No fim do século III, engraçado, é encontrado em muitos lugares, lá fala da Mãe de Deus, né? A Santa Mãe de Deus, antes da declaração de Éfeso, né? O Theotokos. Já o povo que atribuía esse grande título, que foi muito debatido pelos teólogos, né? Pelo senso de fé dele, a Santíssima Virgem. Aliás, no começo escandalizou um pouco os teólogos dos bispos, porque Mãe de Deus, isso é coisa de deuses pagãs, de Ísis, de Cibélia, de Astarte, não se aplica. Não, mas o pai, aquilo é mito. Quem merece mesmo é Maria, porque ela é verdadeira Mãe de Deus, as outras são falsas. Essa é a teologia do povo, a teologia do nariz, do faro. Sente onde é que está a verdade. E depois das consagrações, a Nossa Senhora, as novenas, agora eu vejo aqui em preparação, né, do Sírio, em todos os lugares, comunidades se preparam, né, com novena, coisa maravilhosa. Né? Bem, um sexto sinal dessa presença, né, na vida do dia a dia, os oráculos, chamados então os títulos de padroeira, né? 1/3 das paróquias brasileiras, e diocese mais ainda, chega a metade, são colocados no patrocínio de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora da Conceição, tantos títulos, né? Nossa Senhora da Penha, né? No tempo do Brasil Colônia, era metade das igrejas brasileiras, né, que eram dedicadas a Nossa Senhora. Depois vieram os santos da Europa, depois da separação Igreja e Estado, na República, aí vieram os santos das congregações, São João Bosco, São Afonso, etc. Mas a concentração mariana era maior antigamente, né? Mesmo títulos de congregações, né? Vejam bem, só nos últimos 2 séculos, 19 e 20, 700 congregações religiosas carregam o nome de Maria. Não é brincadeira. 700 não é pouco. Fora agora as novas comunidades que crescem também, que se colocam debaixo do patrocínio do Nossa Senhora, né? Então realmente é um título muito invocado, muito assim recorrido, né? Bem, minha ordem, por exemplo, é obrigada de 800 anos para cá, desde que foi fundada, a colocar a todas as suas paróquias, todos convêm o título mariano. Não pode ser outro. Tem que ser Nossa Senhora disso ou daquilo, das dores, da anunciação, é constitucional. Bem, um 7º sinal são os nomes, né, os títulos de Nossa Senhora. Por isso que ela é chamada poliônoma, a mulher dos muitos nomes, né? Poliônoma. Até o povo pergunta, mas quantos nomes tem Nossa Senhora? Uma primeira colheita desses nomes foi feita pela Nilza Megali, né, publicado pela Voz. Ele recolheu 107 invocações de Nossa Senhora, colocou a história, a iconografia com que se representa aquele título, né, a oração se tem. Depois uma segunda, Edésia, a Dulce, ela recolheu 160. Depois um frei, não sei se é capuchinho, o menor, Frei Darley Zanin, ele recolheu 260 títulos, né? Mas eu andei pesquisando um pouco quando estive em Roma, já no século XVII, 1600, um grande erudito chamado Hipólito Maratti, que lutou muito pelo dogma da Imaculada Conceição, ele recolheu, a partir dos primeiros escritores cristãos,
nos séculos I, até o século dele, que é o século XVII, né? E recolheu todos os títulos em uma coleção que ele chamou Polianthea Mariana, ou seja, Florilégio Mariano. Ele recolheu mais de 60 mil títulos que os escritores eclesiásticos atribuíram a Nossa Senhora. Alguns pegaram, estavam populares, mas a maioria não pegou. Não é brincadeira. Ou seja, tudo quanto é tipo que se possa dar decente, se pode dar a Nossa Senhora, né? Os mais estranhos também, Nossa Senhora da Cabeça, né? Muito visitado. Quem tem muito problema, preocupação, dores de cabeça, né? Como diz o italiano, grata capo. Vai lá, reza para a Nossa Senhora da Cabeça, que vai se aliviar. Resolve os problemas. Sobretudo antes dos exames, das provas, né? Para fazer concurso. Depois das celebrações, evidente, as festas de Nossa Senhora são as mais concorridas, procissões, que não acaba mais, a nossa procissão aqui, né, do Sírio, com sua corda famosa, né, que é a maior manifestação católica do mundo, anual, regular, não tem outro. Claro, tem o Papa, que reúne mais, porém é tópico, passageiro, episódico, aqui é regular, e sem propaganda nenhuma, né, vem pela atração mesmo dela, pela tradição, pela força mesmo simbólica, que se acumulou ao longo da história, porque cresce, suas coroações no mês de maio, né? Nossa Senhora não pode acabar o mês de maio sem a coroação famosa, queixas e grelho, né? Com seus anjinhos, etc., os novenários, e por aí vai. Bom, as aparições, muito claro, é muito, o nono sinal muito claro, né? Quantas aparições? Teve uma primeira colheita feita por 2 alemães, né? Eles recolheram quase 1000 aparições, desde a primeira, que seria a Nossa Senhora do Pilar, que é a patrona da Espanha, aliás. Teria sido a aparição de Maria enquanto ela estava viva. Teria aparecido lá para o apóstolo da Espanha, Santiago, que tem um grande santuário em Compostela, né? Para fortalecê-lo na sua missão, porque estava desanimado, o evangelho não pegava, fica firme. Apareceu em cima de uma coluna, por isso Pilar, né? Ela estava viva em Jerusalém, é assim a tradição. Até as últimas aparições. Agora, o Laurentin, que foi o grande mariólogo da igreja, que morreu, aliás, recentemente, acho que um mês atrás, né? Pouco tempo, 2 semanas. Pois bem, ele com o discípulo dele, Sbalquiero, escreveu, fez um dicionário das aparições, publicado há 10 anos atrás, 2007. Ele recolheu 2.400 aparições. Claro, ele não faz o discernimento se é verdadeiro ou não. Tem poucas realmente reconhecidas pela igreja. Tem uma dezena reconhecidas pela Igreja Universal. Depois várias reconhecidas pela igreja local, né? Tem os bispos, etc. Né? Mas as outras ele sempre registra, faz a descrição delas. 2.400. E escreve no prefácio: diante de tantas aparições, não tem lugar para ceticismo. Não deve. Possível, impossível. Tantas aparições impossíveis. E é um fenômeno de massa. Provoca, né, a corrência de povo, e povo que cresce, né? No caso do Sírio, né? Nazaré, Guadalupe. 15 milhões, 17, 18 milhões todo ano de peregrinos. É o santuário mais visitado do mundo, mais do que São Pedro. Mais do que Padre Pio, né? São Giovanni Rotondo. Por quê? Ela é patrona não só do México, né? Mas de todas as Américas, como o Papa declarou no ano 2000, na passagem do ano, João Paulo II, São João Paulo II. Né? Então, realmente, é um fenômeno maciço, né? Bem, Nossa Senhora Aparecida, estamos celebrando os 300 anos, são 8 milhões, vai chegar a 9 milhões de peregrinos por ano. Depois de Guadalupe, o santuário mariano mais visitado do mundo, mais do que Fátima, mais do que Lourdes, que tem mais fama, porém tem menos peregrinos. Essa é a verdade. Então, realmente, e notem que, além de ser um fenômeno de massa, move 1001 atividades, né? Companhias de turismo, de ônibus que levam, de trens, né? Assistência para esse povo, hotelaria, souvenirs, né? Sobretudo quando é doente, assistência aos doentes, Lourdes, por exemplo, tem os voluntários, né? Então
promove muita atividade financeira, cultural, né? As aparições, né? E por fim, estou terminando, né? Publicações, né? Mídia. Primeiro, as grandes publicações de teólogos em estudos mariológicos, né? Nossa faculdade em Roma publica, chamada Bibliografia Mariana. Está para ser 15º volume, desde 48. Ele recolhe tudo que se publica no mundo, em artigos, revistas, trabalhos científicos sobre Nossa Senhora. Só o título. Já são mais 15 volumes, está chegando, né? Mais de 100 mil indicações bibliográficas. É imensa a produção mariológica, mariana também, no mundo, né? Agora, quanto à literatura popular, a devoção popular, os dois livros que têm mais saída sobre Maria são as Glórias de Maria Santíssima, né? Escrito em 1700, Santo Afonso de Ligório. É um verdadeiro best-seller. De quando ele foi publicado até 1960, contaram quase 800 edições. São livros realmente populares, muito lidos, e de doutrina solidíssima, e aprovados pela Igreja. Essa é a verdade, né? Além disso, revistas marianas. Note que contando, dá mais de 1 milhão de exemplares por mês, contando todas as revistas. Não é brincadeira. Mais de 1 milhão por mês. Só a revista do Santo Padre Colbo, né? Maximiliano Colbo, Cavaleiro de Imaculado, nos seus tempos de pique, só ela tinha 1 milhão de exemplares por mês. Nos tempos de pique. Ela caía, né? Claro. Todo movimento é assim, né? Programas de rádio, programas de televisão, nossa, a hora da Ave Maria era clássica no mundo antigo, né? Se perdeu um pouco isso, né? Não tinha rádio que não tinha a hora da Ave Maria, né? Nem rádios leigas, né? Filmes, etc., né? Sites hoje, na internet, né? Realmente é um fenômeno da mídia. Está na mídia de maneira muito presente. Então não dá para negar, né, a impregnação que acontece cultural, né, no cotidiano, no dia a dia, dessa figura, né, de Nossa Senhora. Agora eu vou pegar a segunda parte, que é a sua presença, então, na alta cultura, né, no mundo artístico, sobretudo. Eu, quando falo de arte, aqui falo da arquitetura, da pintura, da escultura, da poesia, da música, né? Vou dar aqui apenas também alguns toques, algumas indicações, né? Primeiro, na arquitetura, né? Tem igrejas belíssimas dedicadas a Nossa Senhora, né? Peguem, por exemplo, Santa Maria Maior, né? Que maravilha! A Basílica Papal, Roma, grande abside lá, Cristo no trono, magnífico Senhor, Pantocrator, ao lado dele, a Basiliça, a Imperatriz. Ele coroando, né? A Virgem e ela com as mãos voltadas para ele, na humildade, a graça que acolhe, né? O dom de Deus, maravilhoso. A Santa Maria em Trastevere, que era minha paróquia, pertinho lá do Mariano, ia todo domingo à missa lá e me confessava lá também, né? Que é também antiquíssima, quase contemporânea de Santa Maria Maior, também maravilhosa, bonito. Lá também Maria, a esposa divina do novo Adão, também do lado, só que Cristo lá, com a mão no ombro de Maria, o novo Adão e a nova Eva, o novo par místico, né? Porque Maria, além de mãe de Cristo, é misticamente a parceira, colaboradora, né? A sócia, a esposa de Cristo, misticamente. Depois, a igreja de Siena. Vocês conhecem a igreja de Siena, o domo de Siena? É uma obra de arte. Aliás, era chamada Cidade de Maria. Tem um voto, aliás, de uma guerra que ela fez com Florença e venceu, 1233, em Montapete, né? E todo ano era renovado esse voto, uma capela ao lado de Nossa Senhora, que deve sua sobrevivência, né? Sua vitória a Nossa Senhora, e construiu aquela basílica extraordinária, né? Bem, depois de Santa Maria dei Fiore, em Florença, né? Com aquela cúpula do Brunelleschi maravilhosa, que quando foi para Roma para fazer São Pedro, disse assim: vou fazer uma maior, mas não mais bonita. Porque a cúpula de Santa Maria dei Fiore é mais bonita que a de São Pedro, embora seja menos portentosa. Embora depois Miguel Ângelo botou a mão, alterou o plano inicial de Brunelleschi. E as catedrais góticas de Nossa Senhora, na França, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, Reims,
Coutances, Estrasburgo, Amiens, Rouen, mais de 50 catedrais do século XII, XIII dedicadas a nós, só na França. Só na França. De fato, um dos séculos mais marianos da história da igreja, o século XII, século São Bernardo, né? O doutor Mariano, um dos altos picos da Revolução Mariana, né? Então, realmente, catedrais góticas maravilhosas. Mesmo que a gente não seja cristão, mas não pode se encantar com a arte, a obra de arte daquilo, né? De fato, é ponto de turismo de todo mundo. Também na Alemanha, né? A Liebe Frauenkirche de Munique, onde o nosso Papa Ratzinger foi cardeal, né? Maravilhosa. Também a de Freiburg, na Alemanha, em Bresgovia, né? Sem falar nas igrejas de rito bizantino que eu conheço menos. Só lembro, por exemplo, que lá no Kremlin, né, tem a Nossa Senhora da Glória, da Dormição, como ele chama, né? As torres de ouro, as cúpulas de ouro, que agora foram restituídas para a Igreja Ortodoxa, né? Que era a sede do poder soviético antigamente, atrás daqueles muros. Realmente, templos extraordinários, os santuários marianos, né? Belíssimos, Lourdes, Fátima, etc. Né? Pompei, Nápoles, que é o maior santuário mariano da Itália, levantado por um leigo, Beato Bartolo Longo, advogado, convertido, viu uma imagem de Nossa Senhora no lixo, ficou tão assim indignado, né? E que ele fez toda uma iniciativa de construir santuário, e construiu Nossa Senhora do Rosário. Tem aquela imagem bonita, Maria linda, São Domingos e Santa Catarina recebendo o rosário das mãos de Jesus e propagando, que se diz que foram os dominicanos, na verdade não foram, os grandes propagadores certamente foram os dominicanos, né? O rosário de Nossa Senhora. Pô, Guadalupe, o santuário, nosso grande santuário de Aparecida, um dos maiores do mundo, aliás, magnífico. Claro, o Pastro aí se esmerou em fazer uma arte realmente religiosa, uma arte expressiva, uma arte com fundo teológico extraordinário, né? Pois tantas igrejas, capelas, capitéis mesmo, né? Simples, né? Por exemplo, Schoenstatt, que é espalhado pelo mundo todo, essas igrejas são bonitas, atraem o povo, tem gosto, tem arte, né? E chama o povo. Conclusão, não tem mulher, por maior que seja, por mais bela, mais famosa, que tenha palácios mais numerosos e mais bonitos que Nossa Senhora. No mundo todo. Não tem. Deixa as mulheres todas uma poeira. Trump e todas as mulheres dele também. Uma segunda indicação, além dessa arquitetura, na pintura, né? E na escultura. Né? Já nas catacumbas, aliás, no século II, III, né? Desculpa, 3 e 4, para Santa Domitila, né? Já tem representações de Maria com o menino nos braços e atrás a figura de Isaías, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, né? Já representado pelos primeiros cristãos, né? E na Idade Média, as famosas virgens de majestade, em que Maria está no trono, a sede da sabedoria, o trono do rei, com Cristo nos braços, ele que está abençoando, ele que traz o Evangelho, ele traz o ramo da árvore nova, da árvore da vida, etc. Como aquele que está em Florença, né? Simone Martino, de Ducci, de Boninsegna, né? Sem falar, então, das Marias da Renascença, né? Dos grandes pintores, Rafaelos, as Madonas do Rafael, maravilhosas, né? Leonardo da Vinci, Botticelli, Filippo Lippi, etc, etc. E a Pietà de Miguel Ângelo. Basta citar a Pietà de Miguel Ângelo, uma obra-prima da escultura mundial, maravilhosa, reproduzida em tudo quanto é lado, né? Bem, eu não falo nem dos pintores alemães, da Holanda, espanhóis também, que eu conheço menos, eu teria que estudar mais, essa é a verdade. Eis ali um tema para vocês que são teólogos e teólogas, né? Explorar esse lado e ver que teologia que representa, né? De doutrina, de mensagem, essas pinturas, porque esses grandes artistas, na verdade, antes de pintar, eles estudavam, refletiam teologicamente, se informavam, depois tentavam botar teologia na pintura, né? Por exemplo, o ícone de Nossa Senhora da Ternura no Oriente, né? A Vladimiskaya, Maria carrega Jesus, encosta o seu rosto no rosto dela, e ela olha para você, e ela indica para a mão esquerda Cristo, no caminho,
que é maravilhoso, que é muito difundido. Não tem casa na Rússia que não tem esse ícone, além do ícone da Trindade, que é o mais difundido, né? Que é realmente uma igreja, uma devoção, muito trinitária, né? Mas tem Nossa Senhora, que é a patrona de Moscou. E diante dela eram coroados os czares, né? Essa Nossa Senhora da Terrinha se chamava, né? O milênio, como eles dizem no russo, né? Então, realmente muito difundida a imagem dela, nessa forma artística, bonita. Bom, sem falar da imagística popular, né? Quantas imagens que o povo pinta de Nossa Senhora, de tudo quanto é lado. Bom, passemos ao mundo da poesia, da música, né? Eu posso dizer que Maria é a mulher mais cantada, né? Em prosa e verso do mundo, certamente, né? Peguemos as obras-primas da literatura ocidental. A Divina Comédia acaba como com o hino Nossa Senhora. Ergine Madre, filha del tuo filho, que até está no breviário. É um dos hinos alternativos do ofício de Santa Maria em sábado, nas matinas, né? As matinas. O Fausto do Goethe, na Alemanha, também termina com a imagem da Nossa Senhora das Dores, né? A Dolorosa, que depois salva Fausto, que vende alma para o diabo, né? Que ia para o inferno, mas pela reza de devotas dele, de amigas dele, a Virgem acaba resgatando ele, né, das falsas do inimigo, do demônio, né, acaba se salvando, né. Bem, nosso Alto da Compadecida, né? Então tem um cara que foi lá para o inferno, a senhora foi lá e tirou. Ele transformou o inferno numa repartição pública que existe, mas não funciona. Está escrito, né? Ela tem poder até sobre o inferno. É interessante, né? Como o povo atribui a ela assim, essa grandeza, essa força, né? Um pouco heterodoxa, né? Tem até aquele famoso na Idade Média, a história de um devoto, Thibaut, que caiu no inferno, por era devoto de Nossa Senhora. Mas como é que pode um devoto de Nossa Senhora se perder? Bom, então o que ela faz? Ressuscita o homem, faz ele se confessar, se comungar, aí se salva. Então, para dizer o poder soteriológico, né, de Nossa Senhora, teria que refletir direito isso. Depois tem um apócrifo famoso, né, do século IX, em que a Virgem Maria diz assim: filho, eu quero visitar meus filhos que estão perdidos no inferno, eu quero ver como é que eles estão. Jesus diz: mamãe, não pode, tem um abismo, eles estão lá, nós aqui, não pode. Não, mas eu faço questão, eu quero saber. Então, chega lá, ai meu Deus, chegou a nossa mãe, uma luz, que consolação, chora, levanta as mãos, e Nossa Senhora também começa a chorar. Depois sobe no céu e diz: meu filho, como é que eu posso suportar vendo meus filhos sofrendo? Ou eu vou para lá ou eles vêm para cá. Coisa de mãe, né? De fato, Jesus acaba dizendo: mas Maria, eu tinha dito que se ele confessasse meu nome, se ele ajudasse os pobres, ia acabar lá, eu não posso me desdizer, né? Ah, mas não quer saber, né? Ela não quer saber, ela pede que todos os anjos sentem, ajoelhem, levantem as mãos, ela mesma, né? Olha meus braços que te carregaram, ela tem que ter o seio, mostra o seio que te alentaram. E Jesus se levanta à direita do Pai, e uma lágrima rola, né? Então diz assim também. Então, sábado e domingo eles vêm aqui para o céu, depois voltam para o inferno. Eu até me perguntei por que segunda-feira é o dia das almas, né? Porque volta para o inferno. É interessante porque depois, quando esses relatos são reproduzidos, copiados, né, o sentimento do povo aumenta, não é? A misericórdia. Então, não, desde o dia da Assunção ao céu, que é a Páscoa de Maria, até a Páscoa de Jesus, então eles estão no céu, outra metade para o inferno, né? E depois um outro finais, não, eles vão assim, até o fim do mundo. Depois no fim do mundo vamos ver o que vão decidir. Quer dizer, sempre tem uma esperança também para eles, né? Uma espécie de anistia geral final, né? Claro que é uma doutrina que precisa ser refletida, tem que ser purificada, mas mostra, quer dizer, a confiança que tem o povo na intercessão de Maria, né? Música.
Ave Maria, não tem noiva, né? Casa sem Ave Maria, do Gounod, do Chuva, das alianças, né? Antigamente, eu até sou organista, eu fiquei muito que era seminarista, né? Casamentos, né? Magnificat, Magnificat, anima mea Domini. Cantavam muito isso, né? Canto de Nossa Senhora. Então, realmente, muito. Pois, os grandes compositores se esmeraram no Magnificat, além de Gounod, que tem o de Bach, né? Parte inferior, né? Contrabaixo, Bach. Schubert, Mozart, César Franck, Carlos Gomes mesmo tem uma Ave Maria bonita, Soma, Durante, Arcadel, Verdi mesmo, Cherubini, enfim, todos os grandes compositores. E o Magnificat. No século XVIII, XIX, para ser compositor, tinha que se provar em cima do Magnificat. Era um topos, era um item que todo compositor tinha que fazer. Um Magnificat. De fato, o Magnificat do Bach é a obra-prima dele no campo do Magnífico. Não tem obra melhor. Magnífico, realmente, o Magnífica de Bach. Era um tema obrigado. E o Stabat Mater, estava a Mãe Dolorosa, na Giacomo de Todi, do século XV, né? Era muito musicado, né? Por Cherubini, Vivaldi tem um Stabat Mater maravilhoso dele, muito tempo comigo, né? E nem falamos do Inário Popular de Nossa Senhora, né? Quem não conhece os cantos, com minha mãe estarei, etc. Não tem um defunto que vai no cemitério. Dai-nos a bênção, ó mãe querida, ó Virgem Mãe, etc. Né? Viva a Mãe de Deus e nossa, etc. Está cheio, a 13 de maio. Né? São os cantos mais difundidos, mais conhecidos do povo, que todo mundo canta, até quem vê uma vez por ano na missa. Estava acompanhando, então eu vi agora o canto daqui, dai-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré. Qual é o paraense que não canta esse canto, né? Ficou louvando Maria, o povo fiel, o canto de Lourdes, né? Também mundialmente conhecido. Bom, então, acho que terminei minha hora, né? 10 minutos. Então, apenas umas indicações sobre a presença dela na história, né? Social do povo, dos povos, né? Das nações, né? E aqui termina. Depois dessas indicações da presença no cotidiano, na presença na arte, e agora na presença um pouco na história, né? Na verdade, Maria foi o símbolo da sociedade cristã, da cristandade, até praticamente a Revolução Francesa, o século XVIII, né? Ela identificava a cristandade, sobretudo nos momentos de perigo, de luta, né? Frente aos bárbaros, por exemplo, né? Maria era invocada sempre contra as invasões. Frente ao Islã, quase todas as cruzadas foram feitas em nome de Nossa Senhora, como pendões de Nossa Senhora, com o canto da Salve Rainha, né? Todos eles, quando entraram em Jerusalém, a primeira cruzada conquistou Jerusalém, eles entraram cantando Salve Regina em latim, né? Que atribuía sempre a Nossa Senhora a força deles, né? Contra os hereges, as heresias cristológicas. Maria é o cetro da ortodoxia. Porque se você diz que ela é mãe, então Jesus é homem. Se você diz que ela é virgem, então Jesus deve ser Deus, porque foi concebido do Espírito Santo, não por um homem. Quer dizer, declarar Maria virgem é declarar Jesus, homem de Deus. Ela é a sebe que protege o dogma cristológico. Se você tira isso, o dogma cristológico fica, sim, exposto às críticas, às dúvidas, etc. Né? Ela nasceu de uma mulher, de um ventre, não nasceu como desceu do céu. Então é aparente, o docetismo, etc. Né? De modo que, contra também as heresias antigas, sempre se invocava a Nossa Senhora para afirmar a fé em Jesus, a verdade da fé em Jesus, homem de Deus. Né? Também contra a reforma, quando veio Lutero, que negava os dogmas. Aliás, Lutero e os grandes reformadores nunca negaram os dois dogmas maiores, né? Da grande tradição bíblica e patrística e eclesial. Maria, mãe de Deus, e Maria sempre virgem. Sempre virgem, antes, durante e depois. Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox, etc. Não negaram. Só os protestantes posteriores negaram. Até dizer Maria, mãe de Deus, se nega. Possível. Então,
Porém, depois os outros dogmas certamente não aceitam. Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, né? Mas a Igreja sempre se agarrou a Nossa Senhora como uma muralha de proteção contra essas reformas que reformaram sem garantir o capital da fé, não é? O depósito da fé. Por isso que a Itália não é protestante, porque Maria era uma muralha de proteção contra o protestantismo. O sul da Alemanha, que é muito mariano também, a Baviera, também é católica até o osso. Merkel, do sul da Alemanha, Ratzinger, do sul da Alemanha, são católicos, e ali tem Maria. Maria é a protetora da identidade católica. Até hoje, tem muita gente que não vai protestante porque tem que deixar santinha, tem que quebrar santinha, não vou. Ou então depois que quebra, se arrepende e volta, se confessa, quebrei a santinha, não posso viver sem ela, eu tenho que rezar meu texto. E então é um laço que mantém realmente o povo ligado à catolicidade. A catolicidade. Pois bem, no Oriente, só alguns tópicos. No Oriente, que nós temos que pegar o Oriente, temos pouca cultura da história, da teologia, da liturgia do Oriente. Né? Constantinopla, que era a capital, foi dedicada a Nossa Senhora, era considerada cidade de Maria. Né? Só em Constantinopla tinha 134 igrejas dedicadas a Nossa Senhora, porque lá se conservava, assim se diz, né, o véu de Nossa Senhora, a cinta dela e o ícone famoso da Udigitria, indicadora do caminho. Tem 3 grandes catedrais construídas pela imperatriz Pulquéria, que teve presente no grande concílio de Calcedônia. Ela que pagou, inclusive, a viagem dos bispos, financiou, reuniu os bispos, estava presente em todas as sessões, com seu marido Marciano, um casamento branco, porque ela tinha feito o voto de virgindade. Quando morreu o pai na guerra, teve que casar com o general, porque tinha que ter um imperador, mas não tinha relação. Porém, casaram, porque o casamento na igreja é o consenso, não é o concúbitos, não é a relação sexual. É um casamento virginal, como o casamento de Maria e José. Então, essa imperatriz era muito devota de Nossa Senhora. E a ideia de Maria rainha, né, com a coroa, etc., veio de lá, Constantinopla. A imperatriz, tem uma maior lá em cima, a Basilice, coroada. Ela sim que é envergonhada. Porém, tem base bíblica. O anjo que diz a Maria: herdará o trono de seu pai Davi, ou seja, você vai ser mãe do rei, a rainha mãe. Ou quando os magos adoram o rei dos judeus, que é o rei do mundo, nos braços dela, que é a rainha mãe, você sabe que na Bíblia, depois do rei, a figura maior não é a esposa do rei, porque tem várias esposas, né? É a rainha mãe, é a mãe do rei. Inclusive na genealogia, vocês pegam na Bíblia do Reino do Norte, né, Asa, etc. A mãe dele chamava-se, dá o nome dela, Atália, etc. Realmente uma figura grande, tem base bíblica. Rússia é mariana até o osso, né? Patrona da Rússia, né? Nossa Senhora de Kazan, tem uma grande catedral em Moscou, quem foi? Lá, viu? Os comunistas falaram Museu do Ateísmo. Que profanação mais horrorosa. Agora devolveram. Voltou, se reconsagrado, Nossa Senhora de Kazan, que é a patrona de toda a Rússia. E de Moscou, a Nossa Senhora da Ternura, como eu acabei de falar há pouco, né? Só dou 2 indicações mais do Oriente. Armênia é um país mariano até hoje. Foi a primeira cristandade oficial, antes de Constantinopla, antes de Constantino declarar o cristianismo uma religião lícita e Teodósio uma religião oficial, em 381. Né? Já a Armênia, no 301, o rei se converteu e declarou Maria como patrona da nação, e todo o povo se batizou. Era comum no mundo antigo a religião do rei, a religião do povo. Né? E outro país que talvez seja o mais mariano do mundo é a Etiópia. É verdade que é copta, monofisita, né? Mas é um povo mariano. Por que todo o norte da África é muçulmano, menos a Etiópia? Porque ele é de Nossa Maria, uma muralha de contenção. Não penetrou o islamismo na Etiópia. Né? Por quê? Eles têm o seguinte, eles têm a ideia da terceira aliança que Deus fez através de Maria, que todo devoto de Maria se salva, não se pode condenar. Eles têm essa convicção. Eles têm 2 orações eucarísticas
que eles usam, todas marianas. Nós não temos uma, temos sempre a referência a Maria. Todas elas têm, né? Uma referência a Maria tem. Porém, toda ela, do começo ao fim, ela é atravessada por esse sopro mariano, né? 40 festas marianas tem por ano, praticamente uma por semana. Nomes do povo, quase não tem gente que não carrega, homem e mulher, o nome de Maria. Até aquele ditador, né, Mariano, lá, Selassie, se chama Mariano, Selassie, nome de Maria, né? É muito comum na rua saudar a pessoa, Maria, te amo. Quando vem um estrangeiro, mostra um ícone de Nossa Senhora e vê a reação dele. Se ele não dá bola, então não é bem recebido. Se ele faz alguma inclinação, bem-vindo. Não tem conversa. Não se brinca. Então, realmente, é o povo cada vez mais mariano. Disputa o lugar com Polônia e o México também, que são povos profundamente marianos. E, de fato, venham aqui ao Ocidente, né? Polônia. Nós conhecemos Częstochowa, né? A Virgem Protetora de Polônia, morena, mas tem mais de 1000 igrejas marianas na Polônia. Mais de 1000 igrejas marianas, né? E depois, quando a Polônia era invadida, foi invadida mais de 100 vezes pelos mongóis, pelos tártaros, pela Suécia, pela Prússia, por Napoleão, por Hitler, né, que invadiu, depois os comunistas que vieram ali. Foi um povo realmente martirizado. Depois, riscaram ela do mapa no século XIX. Ela morreu em 1789 até 1919. Ela ficou mais de 100 anos como não país, não povo. Mas aguentou como? A referência a Częstochowa. Como o povo judeu aguentou espalhado pelo mundo com a Bíblia na mão. Era pátria de bolso. Então, o ícone da Częstochowa identificava o polaco. E a partir disso se recompôs. Ressuscitou. De fato se chama ressurreição da Polônia, quando ele recuperou a independência, né, em 1919. Né? Então, realmente, um povo realmente... Em 1966, que foi 1000 anos, né, do batismo do rei Mieszko, o primeiro rei da Polônia, né, fizeram então a chamada Peregrinácio Maria, levando o ícone de Częstochowa pelas casas. O governo comunista proibiu. O que fez o povo? Levou só a moldura, sem a imagem, com 2 rosas dentro. Aí pegou fogo. Aí que a coisa se espalhou. Piorou. Não conseguiram impedir, né, a presença de Nossa Senhora. Quando chegaram os nazistas e ocuparam a Alemanha, logo no começo da guerra, em 1939, ocuparam logo o santuário de Częstochowa, Jasnagora, um monte claro, né? Impediram que o povo ia lá, mas não teve. Tiveram que ceder porque o povo era capaz de morrer e não entregar Nossa Senhora para os nazistas. Né? Realmente é um povo. Depois nos deu esse Papa Mariano até osso, né? Totus tudo. Bem, México disputa com Polônia em marianidade, né? Foi provado estatisticamente que depois que Nossa Senhora apareceu em 1531 para o índio Juan Diego, deslanchou a evangelização, porque até então terravam, os índios resistiam. Mas depois, quando viram que aquela era a verdadeira mãe de Deus e apareceu exatamente no lugar onde os índios adoravam a mãe de todos os deuses, a Tonantzi, né? Aquele moro lá, Tepeyac, né? Não a verdadeira mãe de Deus. Pronto, a Indiarada se entregou todo ao batismo, toda a fé, né? E o México se tornou um país catolicíssimo, né? Mais mariano ainda do que católico, né? Porque até os maçons, os ateus que gostam de Nossa Senhora. Tanto que o Papa, quando chegou lá, disse assim: aqui 95% é católico, mas 100% é guadalupano. Aqueles grandes ditadores mexicanos, né, nunca tocaram na igreja, tiraram todos os bens eclesiásticos, secularizaram os padres, pediram que andasse de batismo, etc. Porém, não tocaram no santuário do Guadalupe. É intocável, porque ela é a deusa dos mexicanos, como ele diz. Uma devoção muito grande. A independência do México, quem foi que proclamou? 2 padres começaram o processo de independência. Como? Pegando a bandeira da Guadalupana, quem for da Guadalupana vem atrás de mim, lá vai o povo. Expulsaram os espanhóis. Expulsaram os espanhóis, força de devoção. E a Revolução Agrária do começo do século XX, com Pancho Villa, né? Foi também em nome de Nossa Senhora, carregaram a imagem de Nossa Senhora nos sombreiros deles, né? E quem não fosse não entrava na guerra, na reforma agrária. Realmente
Depois também muitas lutas de paz no México, sempre invocação de Nossa Senhora. E a nossa Aparecida aqui no Brasil. Nós não somos tão marianos como eles, né? Porque quem vai lá fica emocionado mesmo, né? Aliás, o Gran-Grim, que era um escritor ateu, né? Ele recuperou a fé no México, vendo aquele povo se arrastando, com os joelhos ensanguentados pelas lajes, né? Até o ícone de Nossa Senhora lá. Ele ficou impressionado. Que deve ter possível. E aquele Eisenstein, que foi o grande regista, né, o grande filmador lá do regime soviético, publicou também, editou, depois da morte, um filme chamado México. Ele também se comoveu, vendo a fé daquele povo, né, que diante de Maria chora, fala alto, grita, canta, reza, dança, realmente visceral. Eu mesmo, quando fui no México, fiquei impressionado, que eu cheguei à meia-noite e a igreja estava fechada. Mas muitos índios à frente, rezando, ajoelhados, batendo na porta, invocando Nossa Senhora. Fiquei comovido. Muito exposto assim, muito público, né? O testemunho mariano daquela população. Então faz aquelas procissões que vem lá de Querétaro, de 250 quilômetros, né? 10 dias a pé, aquele mundo de gente, crianças, mulheres, para chegar até o santuário. Quando chega lá, meu Deus, é uma explosão de choro, de emoção, de alegria. É um povo realmente que emocionaliza muito a sua fé, muito mais que o Brasil, né? No Brasil também temos agora 300 anos, né? Temos a nossa padroeira ali, grande. Tem que lembrar, nós temos que lembrar, né? Que certamente Maria não acompanhou toda a história do povo brasileiro como acompanhou a história do povo mexicano, do povo argentino, do povo colombiano, que eu estudei um pouco mais isso, está nesse livro, se vocês querem alguma informação maior. Por exemplo, todo o processo de independência da República foi feito pelos maçons, pelos laicistas, o elemento religioso aumentou. Porém, Maria se vingou. A revanche veio em 1931, quando o cardeal Leme conseguiu em 30 que ela fosse declarada patrona oficial do Brasil, de Pio XI, e não São Pedro de Alcântara, né? Então, em 1931, ele conseguiu trazer a imagem de Nossa Senhora lá de Aparecida, que veio de trem, passou a noite toda, né, até Rio de Janeiro, e foi a maior manifestação da história do Brasil. Mais de 500 mil pessoas desfilaram, né, na Avenida Rio Branco, a imagem de Nossa Senhora, no dia 31 de maio. E o ditador Vargas teve que acompanhar a procissão, né? E quando entregaram o Brasil à proteção de Nossa Senhora, o ditador ofereceu a imagem dele para ele beijar. Ficou atrapalhado, não sabia o que devia fazer, se devia tocar, se devia ser Senhora da Cruz, se devia beijar. Até que o secretário disse: beije, seu senhor. Vai beijar. Foi a vingança de Nossa Senhora, né? Da sua exclusão durante todo o processo de independência e república. Aí, porque o cardeal Leme disse: ou o Estado reconhece o Deus do povo, ou o povo não vai reconhecer o Estado. Ele reconheceu, tem que se inclinar. Essa é a verdade. E desde então, do meu Papa aqui, o Congresso Nacional se reúne, em 1980, declara Maria oficialmente patrona civil do Brasil, e é um símbolo religioso. Não é Tiradentes, não é Cabral, não é do Pedro I, não é Maria, e tem sua festa, 12 de outubro, que é festa civil. Muita gente acha que é festa religiosa, pede se tem missa, não tem, é civil. Né? E é um pouco estranho isso, né? Um grande historiador brasileiro, Lavo Carvalho, Antônio de Carvalho, ele diz: é estranho que o Brasil é um país leigo, com um governo laico, que declara, por lei, uma figura religiosa patrona nacional. Patrona do Brasil, né? De fato, Figueiredo ofereceu ao Papa, né, essa coisa e essa festa de Nossa Senhora. Bem, então termino. Realmente, Maria faz história, né? Quem faz história? Temer faz história, Dilma, Lula faz história. Ela faz história, move milhões de pessoas, e para o bem, para a vida, para a esperança, né? Resistência à destruição física, destruição cultural, destruição psicológica. Quanta força que vem dessa imagem, dessa figura, né? Realmente é uma figura mobilizadora. É a bendita entre as mulheres, tá? Dizemos todo dia na Ave Maria, e é verdade. E ela mesmo disse, uma autoprofecia: todas as gerações me declararão bem-aventurado. Está aí
está realizada essa profecia por as indicações que eu dei. Amém.